Glória a Deus! Hoje eu quero falar para você do amor de Deus mais uma vez. É isso que eu faço há 30 anos, eu falo para as pessoas o quanto elas são amadas. Não estou aqui para contar para você que ele está irado com você, não estou aqui para te dizer que o diabo vai te pegar, não estou aqui para te dizer que você vai perder a salvação porque ele está irado. Não. Não fazemos isso. A gente vem aqui contar boas notícias. Lá em Isaías capítulo 61 diz: projeta, o Espírito do Senhor está sobre mim. Isso é o próprio Senhor Jesus. Por quê? Porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Qual que é a boa notícia que o quebrantado quer ouvir? Você é amado, filho. Levanta a cabeça. Não fica triste mais não. Tem alguém que te ama muito. Enviou-me a curar os quebrantados, proclamar libertação aos cativos. Qual que é a proclamação que você faz para um cativo? Estou com a chave aqui, meu amigo. Hoje você vai sair daqui livre. Isso é boa notícia, não é? Proclamar também, pôr em liberdade aos algemados. Verso 2. E apregoar o ano aceitável do Senhor. Esse é o tempo do ano aceitável do Senhor. Haverá um dia da vingança, mas não é para você. É contra os inimigos. Você não é mais inimigo. Você foi chamado amigo pelo Senhor Jesus. Você não é mais estranho. Você é filho e você é da casa. Quantos dizem amém? A palavra do Senhor diz, vamos começar lendo lá em 1 João capítulo 4, verso 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor. Preste atenção nisso aqui. João agora vai dar uma definição de amor. Normalmente, as pessoas pensam que a definição de amor está lá em 1 Coríntios 13, né? Mas 1 Coríntios 13 não é a definição, é a descrição. Paulo está descrevendo. O amor é paciente, é benigno, não se exaspera, não se ressente do mal. Então ele está descrevendo, mas em João agora vai definir. Nisto consiste. Essa é a definição. 2 pontos. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Não é uma questão, querido, de você amá-lo. Nisto consiste o amor. Não é você amá-lo, não é nós o amarmos, mas é Ele amar você. Essa é a definição de amor. É esse amor que você tem para permanecer. É nesse amor que você precisa se firmar. Então a grande ênfase está no amor de Deus por nós. Mas a maior parte dos pregadores enfatiza o nosso amor por Ele. Você tem que amar a Deus. Por que você não está entregando seu dízimo? Porque você não ama a Deus. Por que você não quer liderar? Porque você não ama a Deus. Por que você está em pecado? Porque você não ama a Deus. Não importa o que aconteça, eles vão dizer que você não ama a Deus. Então passa a acreditar, porque a ênfase está em você amá-lo. Mas a ênfase do Novo Testamento não é essa. A ênfase é Ele amar você. Sabe por que você vai vencer o pecado? Porque você vai entender que você é amado. Sabe por que você vai virar uma pessoa generosa que quer ofertar? Porque você entendeu que é amado. Tá me entendendo? As circunstâncias mudam, a sua vida muda quando você entende que é amado. Mas quando nós apenas falamos do mandamento do Velho Testamento de amar a Deus, nos enchemos de condenação. Por isso eu sempre gosto de dizer, amar a Deus é lei. Saber que você é amado por Ele é graça. Quantos querem viver na graça aqui? Eu quero viver e permanecer. Aleluia. Que você é amado. Diga, eu sou amado.
Deus te ama, querido, quando você sente. Deus te ama quando você não sente. Deus te ama no dia que você se comporta bem. Deus te ama o dia que você erra. Ele não ama você baseado no que você é. Ele ama você baseado no que Ele é. Ele não ama você com base no que você faz. Ele ama você com base no que Ele já realizou na cruz do Calvário, com as mãos estendidas, completamente ensanguentado. Ele estava dizendo: Pai, perdoa-lhes, perdoa-lhes. Ele estava dizendo para você: é por você que eu estou aqui, porque eu amo você. A cruz não foi um ato simplesmente de um martírio, não, foi o Filho de Deus se entregando para provar que te ama. Nisto Deus prova o amor dele para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. E agora que nós nos tornamos filhos amados, o amor dele é muito maior ainda por você. E Deus faz distinção porque você é filho. Filhos têm direitos. Filhos recebem. Não é a mesma coisa. Eu estava vendo na época da enchente do Rio Grande do Sul, um certo pastor brasileiro muito conhecido. Ele então publicou alguma coisa no Instagram dizendo o seguinte: olha, a enchente é para todo mundo. Não tem distinção se você é crente, se você é filho, se você não é. O problema é igual para todos. Parece sábio, mas não condiz com a verdade do Evangelho da Palavra de Deus. Você faz distinção entre o seu filho e o filho do vizinho? Sim ou não? Ou na hora que você vai dar comida para o seu filho, você fala: gente, será que o do vizinho tem filho também? Quando o menino do vizinho chora à noite, você larga o seu para ir olhar o dele? Sim ou não? Você não faz. Por que você não faz? Porque você faz distinção. Esse aqui é meu filho, esse aqui não é meu filho. Não quer dizer que você não vai deixar aquele que não é seu filho passar a míngua. Não é isso. Mas o seu filho tem prioridade. O seu filho tem uma posição privilegiada, tem acesso a lugares e a posições que outros não têm. Você, querido, é essa criança amada nas mãos do Senhor. Você pode estar passando por dificuldade, mas você é filho e o Senhor vai tratar você diferente. Eu fico vendo a nossa igreja lá em Porto Alegre. Perdeu tudo. A água entrou, 1,5 metro, 2, sobrou nada, nem cadeira, nem som, nem projetor, sobrou nada. E as paredes começaram a cair, o reboco, onde tinha alguma coisa de gesso foi embora, sobrou nada. O pastor chegou lá, falou: e agora? Não sei se você se lembra, nós tiramos uma oferta para mandar para eles. Quantos se lembram disso? Só que não fomos só nós que fizemos isso. Muitas outras pessoas também foram movidas por Deus e mandaram uma oferta específica para reconstruir a igreja. Presta atenção, em pouco mais de um mês estava tudo novo, novinho. Mas o que me deixou mais impressionado e perplexo é que apareceu um prédio para vender. E Deus mandou o dinheiro para comprar um prédio novo, um prédio próprio para eles. E eu fico pensando, que enchente, né, que favoreceu, né? Eu também quero uma enchente assim, para favorecer dessa forma. Depois da enchente o Senhor prospera. Eu nem tinha prédio, agora eu tenho um prédio. E aí você vê, a gente estava num prédio alugado, mas agora tem prédio próprio. É como se Deus estivesse te dizendo: tem enchente, mas eu vou te dar um prédio maior. Eu vou te abençoar no meio da luta. Eu não sei o que você está passando hoje, mas eu quero te dizer que Deus faz distinção entre filho e quem não é filho. Quantos creem que são filhos de Deus? Não existe glória maior do que ser filho de Deus. Veja o amor com que o Pai nos ama, diz João, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Mas tem gente lá fora que diz: todo mundo é filho de Deus. Eu já ouvi essa frase? Todo mundo é filho de Deus. Eu te pergunto, todo mundo é filho de Deus? Sim ou não? Não. É preciso confessar com a boca e crer com o coração que Ele é o Senhor. É preciso ter uma experiência pessoal de voltar ao seu coração, se converter a Ele. E aí você é feito filho. Os homens são criaturas de Deus, mas você não. Você é do tipo de Deus. Você carrega a natureza dele dentro de você. E quando eu falo que você é do tipo,
é que você está qualificado para casar. Quando Deus criou o homem, Deus fez questão de criar o homem sozinho, sem mulher. E o que Deus fala então para Adão? Vai dar nome para os animais. O que Deus queria com isso? Diz a Bíblia que Adão percebesse que não tinha nada compatível com ele. Ele foi dar então o nome para a girafa, muito simpática, mas é muito mais alta do que eu, né? Entendeu? Foi dar o nome para o jacaré e falou, não sei, o temperamento dele não parece muito bom. Nada encaixava com ele. E aí Deus pega e fala, vou te fazer dormir, porque foi Deus que viu que não era bom que o homem estivesse só. Deus o fez dormir, tirou a sua costela, da costela fez a mulher. O homem foi feito do quê, do que, irmãos? Do barro. A mulher foi feita do quê? Do homem. O homem é a matéria-prima da mulher. Vou contar um mistério para você. Quando Deus quer criar as aves, os peixes, Deus diz para os mares, produzam peixes, e os peixes são criados no ambiente que eles vivem. Quando Deus quis criar as aves, ele diz, os ares produzam animais, e as aves vieram a existir, mas elas dependem desse ambiente para existir. Quando Deus criou os mamíferos, ele diz que a terra produza, e os mamíferos precisam da terra para continuar a existir. Ele vive no ambiente, mas quando Deus foi criar a mulher, Deus disse, do homem, produza, de maneira que você precisa de um homem na sua vida para encher o seu coração de graça de Deus. Não estou condenando quem é solteiro e prefere ficar solteiro, é um direito seu. Eu acho que é possível ser feliz sendo solteiro. Eu acho que tem muitos solteiros muito mais felizes que alguns casados, ok? Não é uma questão de felicidade. Adão aponta para Cristo. Então, quando o homem vê a mulher, diz a Bíblia, essa afinal é o osso dos meus ossos. Afinal eu achei. A expressão no hebraico é a seguinte, é Adão pulando de alegria. É ele olhando e dizendo, meu Deus, ela é linda demais, é tudo que eu pensei, é tudo que eu precisava. E o Senhor é que sabia. Mas Adão é Cristo, Eva é a igreja, para que é Cristo que estava sozinho. Mas Deus Pai falou, vou arrumar a noiva para o meu filho. Mas a noiva é feita de Cristo, do sangue que flui, da água que flui, da rocha, da lança do soldado. Ele então gerou a noiva. A noiva é do tipo dele, não é um bicho estranho, não é um animal com outra natureza. Você tem a natureza dele dentro de você. Hoje ainda não dá para ver quem você é. Hoje o mundo não sabe quem você é, mas quando o anjo tocar a trombeta, você vai ganhar um corpo glorificado. Aqueles que estiverem ao seu derredor vão ficar completamente perplexos, porque diz a Bíblia que vai ser um ato de segundo, vai ser uma coisa assim abrupta, instantânea. Você vai aparecer, uma flor vai desabrochar, a glória de Deus vai se manifestar. O que eles vão dizer? É um ET que estava aqui disfarçado. E sabe, eles estão certos, você não é daqui, você é de outro mundo, você é de outro lugar. Eles vão descobrir quem é você, logo logo os filhos de Deus se manifestarão, porque a natureza geme, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Fala pro seu vizinho, você é um filho de Deus, querido. Aleluia, Deus é bom. Na sua bondade. Pegue sua Bíblia, lá em Efésios 3:17. Tem uma afirmação poderosa que eu quero compartilhar com você. Todos os estudiosos da palavra de Deus dizem que Efésios é a epístola mais elevada. Se a epístola aos Efésios é a mais elevada, isso significa que a igreja de Éfeso era uma igreja madura espiritualmente, não é? Porque Paulo escreveu coisas muito elevadas para eles, uma comida sólida, sempre é para os mais maduros. E olha, o mesmo assim, mesmo para essa igreja madura, Paulo diz algo. Paulo diz, tem uma coisa que eu oro por vocês.
Tem uma coisa que eu oro por vocês. Eu me ponho de joelho. Toda vez que faço menção de vós nas minhas orações, só um parentezinho. Essa semana Deus falou algo comigo e eu tenho levado isso muito a sério. Eu tô até acordando, mudando minha maneira de agir. Em Filipenses capítulo 1, verso 3, na NVI, né, que está melhor para entender, Paulo diz assim: eu sempre dou graças a Deus quando me lembro de vocês. Quando é que Paulo orava? Quando ele lembrava. O Senhor falou comigo: quantas lembranças eu tenho colocado em você e você está deixando passar? Quando você lembrar de alguém agora, o Espírito me diz: ora por ele. Não tem que ser uma oração longa de meia hora, uma oração rápida. Senhor, não sei o que esse irmão está passando, eu não sei a luta dele, mas envia o seu anjo agora, livra ele, Senhor. Agora até sonhando, quando eu sonho com alguém, eu já acordo de noite e já falo: Deus, tem compaixão desse irmão. O Senhor está me fazendo lembrar até dormindo, é porque o Senhor tem algo grande para fazer na vida dele. Eu não quero perguntar se você lembra de mim, não. Não, tá. Até eu quero, mas eu não vou. Mas porventura, o Espírito Santo te lembrar na hora do almoço, fala pro Senhor, fala: Deus, abençoa aquele pastor, tenha compaixão daquele pastor, tenha compaixão da vida dele. Ore quando você se lembrar. Paulo, quando lembrava dos Efésios, ele dava graças e orava. Dava graças e orava. Mas ele diz no verso 17: e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé. Olha que coisa interessante. Habite Cristo no vosso coração pela fé. Eu te pergunto, os Efésios já eram crentes, sim ou não? Sim. Eles já tinham Cristo habitando neles, sim ou não? Sim. No entanto, Paulo diz: habite Cristo no seu coração. E que essa expressão no original não significa simplesmente morar, significa o seguinte: significa que ele se sinta bem em casa, que ele se sinta confortável na sua casa. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Nós temos um exemplo extraordinário disso no Velho Testamento. A Bíblia fala, lá em Gênesis, né, se não me engano, capítulo 19, Deus vem ter com Abrão ao meio-dia. Deus vem junto com mais 2 anjos. Quando eu falo Deus, é o Senhor, na verdade, é o Senhor Jesus na forma humana. Ele vem ter com Abrão no meio-dia. Meio-dia não é hora que ninguém normalmente gosta de orar. Você gosta de orar no pôr do sol, no nascer do sol. Mas Deus gosta do meio-dia. Abrão estava na sombra, porque é a hora mais quente do dia. Quando ele vê o Senhor, ele sai correndo e fala: Senhor, posso preparar para o Senhor uma comida? E o Senhor falou o que para ele? Vai lá, faz o que você quiser. E ele foi lá, assou um cordeiro, trouxe queijo, coalhada e pepino e muita coisa. E serviu o Senhor. E eles comeram. E diz a Bíblia que numa certa altura Deus falou para Abraão: ano que vem você vai ter um filho. Por essa época, vou voltar aqui, você vai ter um filho. Nessa hora, Sara, que estava escondida atrás da porta, ela ri. A porta era uma cortina, na verdade. Aí o Senhor Jesus puxa a cortina e fala: você riu. E ela fala: não ri de jeito nenhum. E o Senhor diz: você riu sim. Você discutiria com Deus? Se Deus falasse que você fez, você vai falar: não, eu não. Mas Sara falou: não ri não. O Senhor falou: você riu sim. Em que ambiente você acha que foi isso? Alegria, meu amigo. Sorrindo em casa, descontraído. E Deus falou, porque Deus é um Deus de um bom humor. Deus falou o que para ele? O nome dele vai ser riso. Acabei de escolher. Isaac em hebraico significa riso. E cada vez que Sara chamava o menino, ela dizia: riso, vem cá. O que ela fazia? Ela ria. E alguém que nasce com o nome de riso, o que você acha que vai acontecer com ele? Vai ser risonho. Deus ama quando você sorri, querido. Dá uma sorridinha pro seu vizinho. Falar a esperança para você, filho. Não me desanima, não. Olha para cá. Dali, preste atenção nisso. Dali, Deus falou para os 2 anjos: vai salvar Ló. Ló morava onde, irmãos? Sodoma. A Bíblia fala que os anjos chegaram e encontraram Ló na porta da cidade. Ló fala o que para eles? Por favor, entra na minha casa.
quero preparar um jantar para vocês. Sim, porque eles foram já no pôr do sol. Os anjos quiseram entrar? Quantos se lembram da história? Não. Os anjos não quiseram entrar na casa de Ló. Que jamais um anjo se recusa a entrar na sua casa, querido. Ló era de Deus? Sim ou não? Jó vivia no pecado? Jó não, Ló. Ló vivia no pecado? Não. A Bíblia fala, Pedro diz que Ló era um homem justo. Justo. Mas os anjos não quiseram entrar. Depois de muito insistir, eles então entraram. O que acontecia? Não se sentiam confortáveis na casa de Ló. Por quê? Essa é a pergunta. Muita gente aqui vai dizer, Deus não fica confortável na minha vida porque tem pecado na minha vida. Preste atenção, seu pecado já foi totalmente perdoado e ele disse que da sua iniquidade não vai se lembrar nunca mais. Então não é essa a questão. Não é essa a questão. O que faz o Senhor se sentir confortável na sua casa? Eu vou te dizer o que é. É o ambiente que você permite lá. Na casa de Abraão, o ambiente é para Deus. Na casa de Ló, é batuque, funk, pagode. Os sodomitas faziam a maior festa. Os anjos não se sentiam à vontade ali. Não era por causa de Ló. É por causa do que a casa dele estava envolvida. Olha para cá. Tem muito irmão que me manda mensagem perguntando, pastor, é pecado ir no show do artista tal, do artista tal? Eu falo, não é pecado. A grande pergunta é, o Espírito Santo se sente confortável lá? Se o Espírito Santo se sente confortável, você vai ser cheio do Espírito lá. Se o Espírito Santo não se sente confortável, você vai sentir uma sensação de alguém que ficou em casa te esperando. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Pastor, mas eu gosto tanto de ouvir aquela música mundana. Você pode ouvir, mas eu não estou aqui para te proibir de nada. Você está na graça, você é livre. Quantos dizem amém? Mas cuidado com o ambiente da sua casa. Tudo isso passa o Espírito, e a palavra de Paulo é: habite Cristo, a vontade que Ele tenha prazer no ambiente da sua casa. Temperatura certa. Minha esposa prega para mim todo dia. Ontem ela estava pregando para mim. E eu ouço a pregação e ela me disse, olha, mulher é termômetro, o homem é termostato. Eu falei profundo. Continua o que você está dizendo. E ela disse, você sabe o que é termômetro? Fala, eu sei, mas eu gosto de ouvir definições femininas. Então ela diz, termômetro é o que mede a temperatura. Mas termostato é o que define a temperatura. Tem muita gente achando que a mulher define. Quem define é o homem, amigo. Você define o ambiente da sua casa, tá me ouvindo? Você define o ambiente. A temperatura é sua, meu querido. A sua mulher só mede a temperatura e fala, tá quente. Você nunca me ouve, né? Aí você fala, você esquentou tudo. Não, já estava quente, meu amigo. Esfria o ambiente da sua casa. Que a sua mulher, em vez de gritar, ela vai te dar beijos. E vai dizer, eu tava com saudade de você. Pensei em você o dia inteiro. Quanto tempo você não ouve essa frase? Pensei em você o dia inteiro. Era uma frase que minha esposa mais falava quando a gente estava noivo, sabia? Tem algo melhor do que você ouvir isso? Mas hoje em dia ela fala também. Eu estava viajando agora lá para o sul, liguei para ela e ela fala, nossa, estava justamente pensando em você. Eu não sei se você é carente, mas eu sou um bom termostato. É só uma palavra para você pregar aí para os homens. Não vou pregar não, mas você pode pregar. Mas vamos continuar lendo o texto. Paulo continua. Estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos, compreender todo mundo tem que compreender. Deus tem um avivamento, um mover para realizar, tem que ser com todos nós.
E ele diz: compreender com todos os santos qual é a largura, comprimento e a altura e a profundidade. Ele diz: e conhecer, diga, conhecer o amor de Cristo que excede todo o quê? Aqui já tem um negócio misterioso. Como é que você pode conhecer aquilo que não pode ser entendido? Está escrito na sua Bíblia. Como é que você pode conhecer o que você não é capaz de entender? Não é complicado? Não é complicado, eu vou te explicar. Primeira palavra, conhecer aí, no grego é gnosko. Alguns pronunciam ginosco. Fique à vontade. Gnosko significa conhecer. Na Septuaginta, essa é a palavra usada no Velho Testamento, quando diz: Abraão conheceu Sara e ela concebeu. Isaac conheceu Rebeca e ela concebeu. O que significa esse verbo conhecer? Gnosko significa algo apaixonado, cheio de sentimento, cheio de toque no coração. Tá me ouvindo? Esse é o gnosko. Aí Paulo diz que vocês possam conhecer esse amor de Cristo. Mas ele diz que esse amor excede todo entendimento. A palavra entendimento no grego ali é gnose. Tem até algumas religiões com esse nome. Gnose. O que é gnose? Conhecimento comum, conhecimento moral, conhecimento apenas mental. Paulo está dizendo o seguinte: eu oro para que vocês, todos santos, possam conhecer de maneira quente, afetuosa, o amor do Pai, e não apenas como entendimento natural, mas por revelação. O amor de Deus não é algo que pode ser compreendido apenas com a mente. É preciso que tenha revelação. Quantos entendem o que eu estou dizendo? É fundamental que você entenda isso, porque nós temos pregado João 3,16 há milênios, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Se você perguntar para qualquer pessoa lá fora se Deus a ama, ela vai dizer o quê? Claro que sim, Deus ama todo mundo. Não é assim que eles dizem? E no entanto, não se convertem. E no entanto, não mudam de vida. Por quê? Porque o amor, na cabeça deles, é só uma informação, uma gnose. Mas para ser transformado, você precisa de ter o toque do amor de Deus. E o maior toque do amor de Deus é o perdão dos seus pecados. Aquela mulher que foi muito perdoada, o Senhor falou o quê? Aquele que é muito perdoado, esse faz o quê? Ama mais, porque quem é muito perdoado descobre o quanto ele é amado. Que o Senhor possa te trazer revelação nesses dias, querido. Eu tenho orado para que possamos avançar no mover de Deus nessa igreja que ninguém experimentou aqui ainda. E isso vai acontecer quando você for tomado. Olha o que diz no verso 19. Se você entender a altura, a profundidade, a largura, o comprimento do amor de Cristo, que excede todo entendimento, você vai ser tomado de toda a plenitude de Deus. Diga: eu quero ser tomado da plenitude de Deus. É a mesma coisa de dizer que eu quero ser cheio de Deus. Eu quero ser cheio de Deus, cheio do Espírito. O que normalmente a gente ensina? A gente ouve. Eu também já ensinei algumas coisas, né? Então as pessoas dizem que temos que fazer algo. Você quer ser cheio de Deus? Ora muito, querido. Ora muito. O problema é que a gente nem sabe que muito é esse. Fui ouvir um pregador coreano lá em Santarém, lá em Santarém uma vez. E eu tinha e tenho até hoje o costume de orar 1 hora. 1 hora, depois eu leio a Bíblia e faço outras coisas. Quando eu cheguei lá, ele falou: quem não ora 4 horas já caiu da fé. Aí eu fui no apelo: Deus me salva hoje. E ele falou: eu estou indo para 6 horas. Eu falei: eu não consigo ser pastor, é melhor largar essa bobagem. Se eu tiver que orar 6 horas por dia, não vai acontecer. Isso significa que então eu não vou ser cheio de Deus? Não, querido. Mas às vezes um grito, um suspiro, uma frase
tem o poder de fazer você entrar em ebulição. Supita em você, não é que você faz. Mas eu mesmo já orei. Você tem que orar em línguas para você ser cheio, Paulo diz. Falar entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Aleluia. Tá certo. Orar também enche. Eu também concordo com isso. Mas olha para cá. Eu nunca encontrei ninguém, nenhum pregador até agora, que tenha dito que para que eu seja cheio de Deus, eu preciso conhecer o quanto eu sou amado. Então eu vou falar pela primeira vez para você. Você quer ser cheio do Senhor todos os dias? Creia e saiba que você é amado. Deixe o seu coração se encher com esta verdade, querido. Aleluia. Pastor, mas eu amo a Deus. Sim. Como é que eu posso saber se eu estou amando apenas intelectualmente? Amando não sabendo que sou amado, perdão. Como é que eu posso saber que sou amado verdadeiramente? Porque eu acho que Deus me ama. Olha para cá. Se você acha que Deus te ama e você ainda vive com a sensação de tristeza, depressão, abandono, solidão, eu quero dizer para você, você não provou ainda do amor de Deus. Você aprendeu com a mente, porque quando o amor de Deus encher o seu coração, você não tem que fazer nada. Ele vai dissipar e destruir todas essas coisas inteiras. Quando você entra no quarto escuro, o que você faz? Você que é um bom crente. Eu repreendo as trevas. Mando que vá saindo. Esses dias eu estava com o irmão, ele estava no banheiro. Eu estava lá dentro, sai. Fiquei curioso. Expulsando demônio dentro do banheiro? Quando ele saiu, eu falei, irmão, o que é isso? Que demônio é esse, irmão? E ele falou, pastor, é constipação. Tem que obedecer. Olha pra cá. Você tá me atrapalhando o culto. Brincadeira. Quando você entra no quarto escuro, você manda as trevas saírem, sai trevas. Quando você entra no quarto escuro, você fica pensando, deve ter algo errado na minha vida, porque esse quarto está tão escuro. Não, quando você entra no quarto escuro, o que você faz? Acende a luz. Você tem tido escuridão em algum lugar na sua alma? Para de mandar sair, repreender ou qualquer outra coisa. Acende a luz. A luz é o amor. A luz é o amor de Deus por você. Aleluia! Oh, glória ao nome do Senhor. Essa é a revelação que te transforma, acende a luz. Pastor, mas às vezes eu gosto de ficar sozinho. Eu também gosto de ficar sozinho, mas não gosto de solidão. São coisas diferentes. Solidão você pode sentir aqui no meio de milhares de pessoas, mas ficar sozinho, solitude, é uma escolha. Mas eu falo para minha mulher, ela sabe disso. Eu falo, eu sou louco por você. Você não tem que ficar grudado em mim o dia inteiro, não, mas fica por perto. Distância de um grito. Eu dou espaço para ela. Eu não sou esse marido que fica sugando tudo da mulher, não. Eu não tenho essa imagem errada a meu respeito, não. Ela tem liberdade, mas eu já falei para ela, eu não nasci para viver sozinho. Já falei isso para ela. Deus me deu uma companheira que eu não nasci para viver sozinho. Põe atenção comigo nessa história. Você fala isso para sua mulher também? Fica a distância de um grito. Mas o meu grito é venha, não é outro verbo, não. Olha pra cá. Solidão é sinal de que você está sentindo abandonado, sozinho, no sentido de que você não crê que ninguém é por você, que ninguém pode compreender você, e aí você mesmo se isola, e as pessoas também passam a ter receio de chegar perto de você. E olha pra cá, vou te falar algo muito sério. Pessoas que sentem essa profunda sensação de abandono fazem coisas terríveis na vida.
fazem coisas terríveis. Não estou falando de suicídio, não. Eu falo escolhas muito ruins por causa da sensação de abandono. Mas eu vim aqui dizer para você que o Senhor diz que nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você não está só, você tem um irmão, você tem irmão, você pode ligar para mim. Eu não consigo atender todo mundo, mas eu quero te dizer que eu sou a prova de que você não está sozinho. Tem irmãos que amam você também e que estão aqui por você também. Quantos dizem amém? Mas é preciso entender que é amar, que é amado, que é para ser cheio de Deus. Muita gente já ouviu isso, mas não experimentou. Por isso não ganha fé. Lá em Gálatas capítulo 5, verso 6. Gálatas 6, verso 6. Paulo diz algo poderoso. Ele diz: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. O que tem valor? O que tem valor? A fé que atua pelo amor. Olha para cá. A fé atua pelo amor. Muita gente interpreta da seguinte maneira: eu não posso orar por ninguém se eu não amá-lo primeiro. Daqui a pouco eu falo sobre essa dislexia. Tem muito crente disléxico. Não sei se você sabe o que é dislexia. Dislexia é quando a criança vê as coisas espelhadas, não sabe distinguir o B do D. Quando vai escrever o L, em vez de escrever o L na posição certa, ela faz ele espelhado do outro lado. Essa criança tem dislexia, ela inverte as coisas. Tem cura, viu? O problema é quando tem crente que é espiritualmente disléxico. Ele lê a Bíblia e entende outra coisa. Ele diz outra coisa, às vezes o oposto do que está dizendo. Mas olha para cá. Antes de eu falar disso para você, o que significa a fé atuar pelo amor? Não é que você tem que amar a pessoa. É claro que você vai amar, senão você não estaria orando, né? Você não tem que ter uma classe pessoal de amor para orar por ela. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que a sua fé só flui se você souber que é amado. Só tem fé quem sabe que é amado. Se você acha que Deus está irado com você, não tem fé. Se você acha que Deus vai tirar a sua salvação, você não tem fé. Se você acha que o diabo vai te pegar e Deus não vai fazer nada, você não tem fé para coisa alguma. Está sempre procurando alguém para orar por você, alguém mais perto de Deus. Mas quando você entende no seu coração, algo explode em você de que você é amado, querido. Você ganha fé para coisas grandes. Você ganha fé para fazer proezas em Deus. Quantos querem essa fé hoje? Ela atua pelo amor. Tem que saber que é amado. Eu estava ouvindo a história de um pregador americano que foi enviado com um missionário para um lugar, um deserto, na verdade. A cidade tinha 1000 pessoas. E ele conta que na praça da cidade tinha 3 árvores. E eram as únicas da cidade inteira. O lugar que é literalmente fim da rota, fim do mundo. Mas Deus o chamou. E ele e a esposa, jovens, foram para lá. Chegou lá, tinha já uma igreja, 40 irmãos. Ele se alegrou no Senhor, mas não tinha dinheiro. Essa é uma luta do pastor. E aí, eles ganharam, durante a semana, uma oferta. Aquelas batatas fritas que vem no tubo, como é que chama aquele trem? Springle. E um fardozinho de Coca Zero, Coca Diet americano. O americano adora isso, né? E ele e a esposa ficaram uma semana racionando a batata e racionando a Coca. Uma semana comendo batata frita, mas contadinha. E aí ele disse, no último dia da semana, ele entrou no quarto, viu a esposa chorando. E homens de verdade, quando veem a esposa chorando no quarto, o coração dele é movido. Não consegue ficar indiferente.
E ele disse que foi orar. Isso ele contando: o Senhor, onde estás? O Senhor me enviou. O Senhor me abandonou. Aí você fala, aí ó, tá vendo? Olha como é que tá falando com Deus, né? Presta atenção, Deus não vai cair do trono porque você tá fazendo pergunta para ele, não, amigo. Ah, só porque você falou isso agora vai ficar um mês na batata frita. Meu Deus. Não, Deus é capaz de conversar com você. Você pode perguntar para o Senhor. Fala com ele vai te responder. Quantos dizem amém? Mas tem gente que não, que está passando por aquela luta formidável, não fala nada com ninguém, nem com Deus, nem porque Deus não pode. Eu falo tudo para Deus. E não é de hoje não, tem muitos anos. Senhor, eu estou com raiva. Senhor, me segura. Eu vou lá falar umas verdades. Senhor Jesus, e o Espírito Santo vem e envia meia dúzia de anjos que me segurando. Mas eu não fico falando assim, Senhor, jamais eu fico nervoso. Não, Senhor, é o diabo do nervo que está aqui perto de mim. Me livra dele. Não, eu falo, estou nervoso. Mas o Senhor me livra do mal. Mas quantos têm coragem de falar as coisas? E ele então clamou a Deus: onde estás, Senhor? Aí Deus falou com ele. Lucas 12:32. Deus falou com ele: não tema, ó pequenino rebanho de Israel, porque o Pai se agradou de te dar o reino. O Espírito Santo falou com ele. Na hora que ele ouviu isso, ele sentiu descanso. Ele falou: Deus me ouviu. Deus, aleluia. Naquele dia, ele estava chegando para o culto. Um casal falou para ele: pastor, o senhor poderia ir na nossa casa orar por nós depois do culto? O que ele pensou? Deus tinha dito para ele que ele ia comer antes da meia-noite carne. Aí o que ele pensou? Deus vai cumprir na casa do irmão. Hoje eu vou comer filé. Aleluia. E ele e a esposa foram alegrinhos com essa promessa. Chegando lá, os irmãos conversa vai, conversa vem, pedindo oração. Então tá bom, vamos embora. Tem alguma chata. Você foi para comer, mas não tem comida. Aí levaram eles na porta. Quando ele estava na porta, o irmão falou: ô pastor, estava esquecendo de uma coisa. Eu viajei esses dias, fui pescar, trouxe peixe demais. Queria te dar um peixe. E trouxe uma caixa de peixe para ele. Só que já era 11 da noite. Deus falou que era até meia-noite. Ele falou para a mulher: você vai cozinhar isso em 30 minutos. E eles voltaram para casa, fizeram peixe grelhado, peixe assado, peixe cozido, peixe de todo jeito. Comeram até se panturrar, porque o Senhor falou: hoje você não vai dormir com fome. Que horas que ele ganhou fé? Que horas? Quando ele ouviu o Senhor dizendo: não temas, pequenino rebanho, não tema. Mas você sabe, isso era mais ou menos à tarde. E aquele irmão disse para ele: olha pastor, eu passei na sua casa para te entregar esse peixe, bati na porta, mas ninguém atendeu. Aí eu trouxe para cá. Que hora que era essa que você bateu na porta, irmão? E ele descobriu que foi no exato momento que o Espírito falou: não tema, ó pequenino rebanho. Mas como Deus gosta de emoção, Deus não deixou ele atender a porta, porque Deus gosta de ver cozinhando 11h30 da noite. Só para você lembrar que você é amado. Chegou domingo no culto, outro irmão falou: pastor, matei um novilho, trouxe umas carnes para você. Era uma caixa de carne. Ele disse que ficou 15 dias, café da manhã, almoço, janta, só carne, só carne. Por que disso? Você é um pequenino rebanho mesmo, querido. Você é uma pequenina ovelha. Você, de fato, eu sou pequeno também, não tenho nada de extraordinário em nós. Mas Ele se agradou em nos dar o reino. Ele se agradou, não faz de má vontade. Ele se agradou. Mas eu falei para você que as pessoas às vezes leem as coisas, invertem, não é? Ah, pastor, a fé atua pelo amor. Significa que quem não ama não precisa nem orar. Não é isso que está escrito. Te dar mais um exemplo. 1 João 4,7 diz:
diz: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Que o disléxico fala? Você quer conhecer a Deus? Tem que amá-lo. Você quer... Ou seja, a fim de conhecer a Deus primeiro, você tem que amá-lo. Não é isso, mas não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que a prova que você experimentou o amor de Deus é que agora você pode dizer que conhece a Deus. Exatamente o inverso. Lá em João 14, verso 15 diz que se me amais, guardareis os meus mandamentos. Olha o que está dizendo: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Mas elas invertem as coisas e dizem: não, nós só podemos amar a Deus se guardarmos os mandamentos. Se não guardar os mandamentos, você nunca vai amar a Deus. Mas ao contrário, quando você tem revelação do amor de Deus, do amor espontaneamente você vai obedecer o mandamento. Então preste atenção, é falso, querido. É falso esse ensino de que Deus não pode te abençoar a menos que você obedeça todos os mandamentos. É falso. Você não é abençoado por aquilo que você faz. Você é abençoado pelo que Cristo fez. Essa é a mensagem. Você está me ouvindo? Mas tem gente que fala: essa bênção aí não é assim não, irmão. Você está achando que vai receber essa bênção aí só pedindo? Não, essa bênção é muito grande. Precisa de ter uma vida santa, uma vida íntegra. Aí quem sabe Deus vai te dar. E isso é muito ensinado. Só que essa pessoa não percebe, é que ela está blasfemando, tadinha. Ela não sabe, mas ela está. Por quê? Porque quando Deus enviou Cristo, Deus enviou a maior de todas as bênçãos. A maior de todas as bênçãos é Cristo. Quantos dizem amém? E o que você teve que fazer para Deus te enviar Cristo? Você teve que fazer alguma coisa? Não, você nem sabia. Você nem conhecia. Ele te amou quando você ainda nem sabia que ele existia. Presta atenção. Deus deu a maior bênção quando você não tinha feito nada. Qual que é a lógica? Se você diz que tem certas bênçãos que Deus não vai te dar, a menos que você obedeça, você está dizendo que essa bênção é maior do que quem? Cristo. Quantos estão acompanhando meu raciocínio? Eu estou falando em mistérios. Se você piscou, você não entendeu. Então eu vou repetir para você. Preste atenção. A maior de todas as bênçãos você recebeu sem fazer nada. Quando alguém diz que para você receber essa bênção, você está buscando, você tem que primeiro obedecer o mandamento, ele está dizendo que essa bênção sua é maior do que Cristo. Porque Cristo nos deu de graça. Mas essa bênção aí não é bem assim não. Quando você diz que algo é maior do que Cristo, você está blasfemando da obra do Senhor. Não existe nada maior do que a obra do Senhor. Porque aquele que não poupou, Romanos 8,32, porque aquele que não poupou o seu próprio filho, porventura, não nos dará agora, graciosamente com ele, todas as coisas? Tem bênção maior do que o filho? Pode aplaudir, querido. Tem bênção maior do que o Filho? Não! Cristo é a maior bênção. E como é que você recebeu a Cristo? Eu te mandei fazer penitência? Eu te mandei ir em Aparecida de joelho? Eu te mandei fazer sopão para os pobres? Eu te mandei ser bonzinho? Não! Eu só falei o que para você? Abre sua boca agora e você vai confessar com a sua boca que Ele é o Senhor. Não é obra. Só isso você foi salvo. Quantos creem que são salvos? Quantos estão descansados nisso? Você não fica todo dia lembrando: eu estou salvo, mas eu sei lá, né? Eu estou salvo hoje, mas e amanhã, né? Chega amanhã, eu estava ontem, mas e agora? Entendeu? Esse não tem paz, mas você tem paz, porque você foi salvo e descansou. Preste atenção. Vou te falar um princípio muito importante. É para você praticar no dia da luta. Tudo que eu prego aqui é para praticar. É que na sua cabeça praticar é coisa de mandamento. Não.
Praticar é fazer tudo aquilo que a Bíblia diz. Faça. Então, quando você for orar, lembra-se dessa verdade. Como eu recebi a Cristo, eu vou receber todas as bênçãos. Só vou abrir a minha boca e vou confessar. Para salvação você confessou que Ele é o Senhor. Mas para cura você vai confessar o quê? Que Ele é a sua cura. Para prosperidade você vai confessar o quê? Ele se fez pobre para que eu me tornasse rico nele. Você vai receber todas as bênçãos do mesmo jeito que recebeu a salvação. De graça, por graça. Eu vou repetir isso na sua mente, até você não aguentar mais. Porque no dia da luta, meu Deus, como tem irmãos que passam por luta e eles então recorrem a mim. Claro, eu sou pastor, você faz muito bem, e eles me mandam mensagens de áudio, às vezes longas, mas o que mais me preocupa é que eles falam: pastor, não sei o que fazer nesse dia de luta. Eu vou te dizer, a primeira coisa que você tem que fazer no dia da luta é levantar e dizer: eu sou filho e sou amado, tenho um pai que me ama. E porque tem um pai que me ama, essas coisas que estão acontecendo comigo são tudo momentâneas e provisórias. Ele tem pensamentos bons a meu respeito. Quando você crê que é amado, você levanta de manhã bem-humorado, você levanta alegre. Está me ouvindo? Você vai trabalhar bem-humorado. Quando você vai trabalhar bem-humorado e alegre, você já ganha um favor do seu chefe. E daqui a pouco, quando tem a promoção, ele quer promover você. Mas você não é mais o mais capaz. Mas você muda o ambiente da empresa. Por quê? Porque você sabe que é amado. Mas vem um dia mal, vem. Todos nós passamos por lutas. Eu passo por muitas lutas, mas no meio da minha luta eu tenho uma voz: ah, meu Deus, eu ergo as minhas mãos e digo: eu sou amado demais, Ele me ama muito. E aí o meu coração se enche de descanso, porque eu sou pequenino rebanho, como você também, querido. O Senhor se agradou em nos dar o reino. Quantos dizem amém? Para encerrar, 1 João 4,16. Vou encerrar com isso aqui. 1 João 4, verso 16. Deus está sempre nos suprindo. É a nossa falta de percepção, de entendimento do amor dele, que nos impede de desfrutar da sua provisão. Eu gosto dessa frase. É uma frase batida, eu vou te falar assim, mas eu vou te falar assim mesmo. Mesmo nos dias em que as nuvens estão escuras, lá em cima o sol continua brilhando. Quando tudo escurecer na sua vida, parece que vai cair granizo sobre você, lembre o seguinte: acima das nuvens está o sol, e o sol da justiça vai vencer isso. Em algum momento o sol vai brilhar, o céu vai abrir, e você vai perceber o que o tempo todo foi realidade. O sol do amor dele está brilhando sobre você continuamente, mesmo nos dias de nuvens escuras. Quantos estão entendendo? Os irmãos estão compreendendo mesmo o que eu estou dizendo? Porque se você compreender, já vai ser um avanço. Porque olha o que João diz, 1 João 4,16. E nós conhecemos e no que? No amor que Deus tem por nós. Diga: eu conheço e eu creio no amor de Deus por mim. Mas João faz questão de frisar duas coisas: conhecer e crer. O que é esse conhecer? É ser tocado, querido. Eu vou te dizer uma coisa: eu sou uma pessoa muito emotiva com as coisas de Deus. E eu já tive várias experiências com o amor de Deus, em que eu fui profundamente tocado, eu chorei, eu ri, nem sabia o que fazer. Foi maravilhoso. A gente pensa, eu queria viver desse jeito, mas ninguém vive assim. As emoções vão embora. Mas o que é comum? Frequentemente o irmão chega em mim, eu digo: irmão, você é amado. Ele fala: não estou sentindo, pastor.
não estou sentindo. Mas você não tem que sentir, você tem que crer. É diferente. Hoje em dia eu não aconselho casais mais porque tem pastor demais nessa igreja e eles fazem isso melhor do que eu. Mas durante muitos anos eu atendi casais e era muito comum a mulher chegar lá no meu escritório e dizer: qual que é o problema? Ela dizia: pastor, não estou sentindo mais nada pelo meu marido. E eu dizia: e daí? Ela falava: como assim, pastor? E daí? Acabou, pastor. Eu falo: não, ninguém ama a esposa 24 horas por dia. Tem hora que você não está louco por ela. Tem hora que você tem até pensamentos homicidas. Minha esposa nunca teria. Mas a esposa do Billy Graham, uma vez, perguntaram para ela: escuta, você nunca teve vontade de separar do Billy Graham? Ela falou: nunca. E eles: ela falou: mas não vou negar, tive muitos pensamentos homicidas. Agora, se ela pensou em matar o Billy Graham, nós dois estamos enrolados, hein, meu amigo? Você é um sobrevivente. Agradeça a Deus todos os dias. Brincadeira. Olha pra cá. Nós queremos sentir. Aí eu digo o que para essa irmã? Eu falo: irmã, amor não é sentimento. Amor é decisão. Se você decidiu, é isso que importa. Mas hoje eu tô com raiva, tudo bem, mas eu decidi que com raiva e tudo eu vou. Amor é decisão, não é emoção, tá me ouvindo? Mas nós gostamos de emoção, vamos ser francos. Nós somos criaturas emocionais. Então, nós queremos ter experiências emocionais. Uma irmã chegou em mim um dia, tinha uma experiência tremenda com Deus. Eu falei: me conta. Ela falou: Deus, fala comigo. Ela então abriu a Bíblia, colocou de frente da varanda do apartamento. É a varanda que chama? Sacada do apartamento. E ela então falou: Deus, sopra o teu vento. E veio um vento para cá e um vento para lá, e as folhas slap, slap, slap. De repente parou. Ela falou: amém, Senhor. Fechou a sacada e ela foi ler o versículo. Qual que era o versículo que ela leu? Deus amou o mundo de tal maneira. E ela entendeu: sou amada, pastor, sou amada. Quantos creem que isso é bom? Aí você vai viver assim agora? Aí você está me ouvindo, aí você vai tá falando: vou fazer isso lá em casa, quando eu chegar lá, vou fazer. Sim, porque tem irmão que é assim. Teve um outro irmão, estou te contando, tudo é verdade, estou te contando a presença do Espírito Santo. Ele falou: Senhor, fala comigo. Ele estava andando na rua, ele falou: fala comigo nas folhas dessa árvore. E as folhas todas caíram. E apareceu escrito: eu amo você. Você acreditou, né? Deus pode fazer isso? Um outro falou: Deus, fala comigo. Dos céus as nuvens se juntaram e apareceu escrito: eu amo você. Você está acreditando em mim? Incrédulo. Mas Deus pode fazer isso? Pode. Deus pode fazer tudo. Mas Ele escolheu que você vai crer. Eu assisto documentários, né? Ainda mais na época de Natal, na Páscoa. Aí eles questionam: será que Ele realmente ressuscitou? Já viram isso? Aí tem 1000 argumentos, prós e contras. Uma perda de tempo completa. E aí eu fico pensando na minha casa: Jesus, quando ressuscitou, não apareceu para nenhum incrédulo, só para crentes. Se eu fosse Ele, ainda bem que eu não sou, eu ia subir no pináculo do templo e ia dizer: Israel, Israel, ouve, eu sou Jeová vosso Deus, olha as marcas da minha mão, eu ressuscitei. Não seria legal isso? Quantos estão comigo nisso?
Ainda bem que só Ele é Deus, nós não somos, né? Por que Ele não fez isso? Ele não fez um espetáculo pirotécnico, Ele não apareceu para os incrédulos, porque se Ele tivesse aparecido, aquelas pessoas não iam crer, elas iam ver. Não seria por fé. Mas você não viu nada, e mesmo assim crê. É para você a recompensa do Rei. Deus quer que vivamos por fé. Então, escureceu, o pau quebrou, você saiu de casa, carro fundiu o motor, chega no trabalho, você é demitido, pega um Uber no meio do caminho, fura o pneu. Quando chega em casa, a mulher diz: Juninho quebrou a perna. O que você fala? Deus, onde estás? Eu entendo você. Estou exagerando. Para mim, um dia mal basta furar o pneu. Já é um dia maligno. Né, pastor Francisco? Ainda bem que o pastor Francisco tem uma cara tão humilde que troca pneu para mim. Ele precisa de ganhar muito galardão no céu. Eu falei pro Senhor, eu digo para ele: pode deixar. Ele fala: eu mesmo vou trocar. E ele fala: de jeito nenhum. Aí eu deixo. Eu deixo. Sou ruim de trocar pneu. Cada um tem o seu dom. Olha pra cá. O dia mal às vezes varia, mas nesse dia não espere sentir. Você não está sentindo nada. Pelo contrário, te bateu uma angústia, uma ansiedade monstruosa. Mas levante-se e creia. Eu conheço e creio que sou amado do Senhor. Quantos têm fé para dizer isso nessa manhã? Fique em pé onde você está. Amém. Glória a Deus. Levante suas mãos. Declare isso. Declare: eu sou amado do Senhor. No meio da sua luta, declare: eu sou amado. No meio da sua perplexidade, não esqueça que você é amado. O amor de Deus te alcançou. Quando você não souber explicar o que está acontecendo, lembra: você é amado. Quando o outro se levantar para te acusar, lembra-se: você é amado. É amado com amor inexplicável, inextinguível, infinito. O amor de Deus. Amor de Deus. Poderoso para transformar a sua vida. Ainda de mãos erguidas, diga: Ele me ama quando eu sinto, mas Ele me ama quando eu não sinto. Diga: Ele me ama quando eu acerto, mas Ele continua me amando quando eu erro. Diga: Ele não me ama pelo que eu sou. Diga: Ele me ama pelo que Ele é. Amoroso, poderoso, meu Pai. Aleluia, aleluia. Quantos foram abençoados hoje? Ergue sua mão direita, eu libero bênção sobre você hoje, a sua casa. O amor de Deus vai transbordar no seu coração. A temperatura espiritual da sua casa vai ser elevada. A presença de Deus será manifesta. Ministro hoje que você é guardado do mal. Você é guardado do mal do motorista, do homem perverso, do ladrão. O Senhor que te livra e Ele envia os teus anjos para guardar você e a sua casa. Em o nome do Senhor Jesus. Alguém diga aleluia. Dê um abraço quem está perto de você e declare uma semana abençoada na vida dele. Amém?